Então, boa noite, irmãos. Nós vamos esperar agora o pessoal entrar. E assim, quando a gente tiver aí mais ou menos a média que nós temos tido, nós damos início para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos, se Deus quiser, no mesmo tempo normal, fazer aqui uma revisão, como se fosse um agrupe. Eu quero apresentar para os irmãos as perguntas do nosso guia de discussão para grupo e preparando as reuniões que nós vamos ter durante essa semana. Então, os agrupos têm se reunido online nesse tempo de distanciamento social e os guias já foram distribuídos, né, essa semana. Então, eu espero trabalhar com vocês algumas dessas perguntas e vamos que vamos. Então, boa noite a todos. E vamos que vamos. Excelente. Pessoal, vamos começar com uma palavra de oração, e aí a gente passa, então, a trabalhar os pontos do texto, né, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20, assim como as perguntas do nosso guia de discussão. Então, vamos orar, e aí nós damos início, então, ao nosso tempo de hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, junte-se comigo, então, em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de abrir tua palavra, de meditar nela, refletir sobre perguntas, ó Deus, de aplicação. Eu espero que seja um tempo produtivo para cada um daqueles que nos ouvem hoje, depois, a fim, ó Deus, de aplicarmos o que nós já ouvimos ontem. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Excelente. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos numa série em 1 Timóteo, capítulos 1 a 6, nós vamos estudar todos os capítulos, e em particular ontem, no nosso culto, nós encerramos a exposição do primeiro capítulo da carta, que foram os versículos 18, 19 e 20. Uma coisa que pessoalmente tem me empolgado e tem me encorajado no estudo de 1 Timóteo, é que, de fato, é uma carta deixada para que Timóteo soubesse como proceder na casa de Deus. Irmãos, se tem um lugar onde nós devemos ir para adquirir as ênfases que nossa igreja precisa crescer, adquirir as ênfases que nós precisamos abraçar, as atividades que nós precisamos juntos executar, é 1 Timóteo. Ela lista uma porção de coisas que molda a nossa igreja como esse meio de proclamação do evangelho. Não se engane e não se esqueça disso. O meio altera o conteúdo. O meio pelo qual nós usamos para proclamação, divulgação de um conteúdo, ele faz parte, quase que faz parte da mensagem que nós carregamos. Então, aquilo que nós falamos e articulamos como evangelho é muito importante, e a maneira como nós nos estruturamos como igreja é também importante, porque é o evangelho visível, é o evangelho audível sendo proclamado, e o evangelho visível na maneira como nós nos portamos, nos relacionamos dentro do corpo de Cristo. Então, isso é importante. Isso é o que nós vimos lá no começo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. E aí, logo no final do capítulo 1, Paulo faz alguns lembretes a Timóteo sobre a tarefa que ele tem. E nós falamos, então, sobre a defesa do evangelho. Vimos que o texto ele tem um teor de que a vida cristã é uma guerra. E é fácil a gente esquecer disso pelo contexto de paz que nós vivemos fisicamente, esse mundo tangível, e aí nós ignoramos o fato de que no mundo intangível, no mundo espiritual, nós estamos em guerra. E são inúmeras as passagens que nos fazem lembrar disso. Nós estamos em guerra. Né? Tem Efésios capítulo 6, nós vemos Efésios capítulo 2, a menção mais uma vez de principados, potestades do ar. Nós vemos Colossenses, capítulo 1 também. Então, existem tantas passagens que nos apontam para a realidade de que nós vivemos em guerra, tá bom? Não se esqueça disso. Vida cristã é uma vida de guerra. Tem inúmeras outras metáforas que também descrevem a vida cristã, e é importante a gente ter uma visão abrangente, mas é comum, é constante o fato de estarmos em guerra. Então, Paulo chama Timóteo a combater o bom combate, né? E aí nós vimos e estruturamos todo o nosso tempo hoje referente à defesa do evangelho. O sermão de ontem tinha 3 pontos, e eu vou repetir os 3 pontos aqui, e aí eu vou fazer as perguntas que eu espero que durante a semana os agrupos conversem sobre elas, dando um pouco de explicação a mais sobre cada uma delas,
talvez dando algum tipo de orientação, direção do que é esperado que você tire delas, como conduzir a conversa para que seja um tempo produtivo. Lembra? Nós vamos agora nos agrupes ir num nível que nós não chegamos no sermão. Não era porque o sermão é inadequado, ou aquilo que nós fazemos é antiquado, ou não é porque o agrupe é tudo que nós precisamos. Os dois se completam no ministério da palavra dentro da vivência da nossa igreja. É importante a gente entender isso, e é importante que você reconheça isso, até para lhe ajudar a entender o seu papel como membro de uma igreja que está buscando crescer sempre na proclamação do evangelho. Ok? Então, vamos lá. Os 3 pontos que nós vimos no sermão foi o seguinte. A defesa do evangelho é uma luta constante. Paulo chama Timóteo a combater o bom combate, recapitulando as exortações que ele havia dado tanto no versículo 3 e explicitamente para Timóteo no versículo 5. Essa admoestação é o mesmo termo que ele usa nos originais, né? Então, a defesa do evangelho é uma luta constante. Não são fases ou épocas que nós vivemos defendendo o evangelho. Passam-se épocas, passam-se culturas, mas a tarefa de defender o evangelho é constante. É importante nós entendermos que a defesa do evangelho é constante. Nós temos uma responsabilidade em nossa geração, a próxima geração tem uma responsabilidade e a próxima geração tem a mesma responsabilidade de defender o evangelho. E nós temos que manter o ensino correto das escrituras para as próximas gerações. E essa luta, meus irmãos, ela é constante e árdua. Eu não sei se você ouve isso com um tom pessimista, mas de forma nenhuma essas exortações da palavra de Deus são para ser pessimistas. Muito pelo contrário, elas vêm a nos preparar para aquilo que vem pela frente. São bons conselhos, são boas exortações que nos lembram do que vem pela frente e o que esperar do que vem pela frente, tá bom? Então, a batalha é espiritual, e se ela é espiritual, nós precisamos das armas espirituais. O segundo ponto é que a defesa do evangelho é travada em santidade. Paulo fala para Timóteo, inclusive, daqueles que abandonaram a boa consciência e naufragaram na fé. Irmãos, boa consciência é essa habilidade de avaliar moralmente o mundo que nos cerca. Quando nós começamos a abrir mão desse filtro, nós vamos também comprometer o que nós cremos. Você vai ser seduzido em suas afeições quando você abre mão de avaliar o mundo como Deus abre, e fatalmente você vai comprometer essa doutrina. E é justamente essa doutrina que nos dá o filtro para mantermos a boa consciência. Eles andam de mãos dadas, não tem como ter um sem o outro, nem o outro sem o um. Então é importante a gente reconhecer isso. Fé cristã não é apenas uma informação que você tem, mas uma mensagem que foi de transformação em alguém. Então é importante a gente reconhecer isso. Então a maneira como você vive é importante, importa. Essa defesa do evangelho é travada em santidade. E aí no versículo 20, a defesa do evangelho é responsabilidade da comunidade. E da onde a gente tirou isso foi justamente quando Paulo menciona o fato de que ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás. O mesmo termo que ele usa em 1 Coríntios capítulo 5. Um termo que nos faz lembrar da disciplina eclesiástica, responsabilidade da igreja. Paulo ali exerce a sua autoridade e nos lembra da nossa responsabilidade. De que aqueles que não vivem mais como crentes professos, ou até dizem serem crentes, mas não têm uma vida condizente, são pessoas que são removidas do nosso meio. Agora, o que é interessante? Aí nós fomos lá para Efésios capítulo 4, não sei se você está lembrado, 17, 18 e 19, vimos Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, né? Essa linguagem de entrega a Satanás, ela é forte, né? Mas é justamente o estilo de vida de alguém que vive debaixo da influência satânica, de Satanás. Então, a igreja entrega pessoas a Satanás, aquelas que já se entregaram aos seus desejos e à influência satânica. Então, é isso que a igreja está fazendo. Ela reconhece como as pessoas estão vivendo. Isso é triste, obviamente. Isso é bem doloroso na vida e na história da igreja, de famílias envolvidas.
mas é uma responsabilidade. Por que é uma responsabilidade nossa? Sempre foi importante na história da igreja saber exatamente quem está dentro e quem está fora. Não seria nem um pouco amoroso dizer para as pessoas que vivem uma vida torta, que vivem uma vida distante, dizer para elas que está tudo bem, quando não está. Então, a prática da disciplina eclesiástica é a maneira que a igreja tem de dizer a maneira como você vive não é aprovada por Deus. E nós precisamos removê-lo do nosso convívio, da nossa comunhão. Não é tratá-los como inimigos, mas tratá-los como aqueles que não conhecem o Senhor, que precisam das nossas orações, precisam ouvir do Evangelho. E deixar claro de que eles saíram do nosso meio. Então, esses são os 3 pontos articulando para nós que a defesa do Evangelho, então, é uma luta contínua, travada em santidade e responsabilidade da comunidade. E aí, quais são as 5 perguntas para você conversar no agrupe, no pequeno grupo, durante a semana, tá bom? Eu vou ler as 5 perguntas, dar uma explicação do que seria interessante tirarmos de cada uma delas, na aplicação do contexto do seu agrupe, e se porventura você tiver alguma pergunta, você posta no comentário, tanto no Facebook quanto no YouTube, que eu consigo enxergar aqui e a gente pode interagir um pouco, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Como você encara a vida cristã é importante. Quais são as implicações de entendermos a vida cristã como uma guerra? Então, pare e pense no que significa estar no meio de uma guerra mesmo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, qualquer que seja aí das guerras que lhe vem à mente. Quais são as implicações, quais são as atenções que um soldado deve ter, quais são as suas dores, as suas alegrias, o que é uma vitória, o que se torna uma derrota. Então, pare e pense numa guerra real, tangível. E agora, pense a vida cristã como uma guerra e tente pensar, junto com a grupe, quais são as implicações disso. Quais as implicações de vivermos num estado de alerta, de vivermos uma realidade de que estamos numa guerra, e guerra espiritual. Isso muda a sua postura, muda o seu foco, muda o que lhe deixa alegre, o que lhe deixa triste. É necessária alguma estratégia? Qual é o preparo que você precisa? De que armas nós estamos falando? Então, tudo isso é alvo da nossa discussão e reflexão na primeira pergunta. Vida cristã é guerra, e é importante você se reunir com o seu agrupe e conversar sobre as implicações de vivermos em guerra. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Essa é quente, hein? Presta atenção. Política, racismo e igualdade social são exemplos comuns de temas importantes que a palavra de Deus nos dá respostas. Talvez ela não dê respostas diretas como nós gostamos de ter, como um catecismo bem organizado, né? Como um questionário do ensino médio bem organizado, mas ela nos dá uma forma de ver o mundo que nos leva a respostas. Política, racismo, igualdade social. Poderia jogar aqui sexualidade, toda essa questão de ideologia do gênero, o avanço da agenda homossexual, e assim por diante. São temas comuns, são temas importantes hoje em dia, mas olha isso daqui. Porém, quando a igreja corre o risco, quando que a igreja corre o risco de renunciar ao evangelho para proclamar pautas periféricas ao evangelho? Por que isso é perigoso? Eu já estou assumindo que existe um risco de nós fazermos do nosso púlpito um palanque para discutir temas importantes e relevantes e abrirmos mão do evangelho. Quando que isso acontece? Quando que nós deixamos de tratar de assuntos pertinentes do nosso contexto, da nossa época, até de forma pública, mas nós fazemos até certo ponto que renunciamos o evangelho. Eu até mencionei no sermão que nós podemos errar em muitas coisas na igreja, mas tem algo que nós não podemos errar, que vai nos descaracterizar como igreja. É se abrirmos mão da pregação do evangelho.
E aí a pergunta é, por que isso é perigoso? Por que isso é perigoso? Então, segunda pergunta, converse com o seu agrupe sobre a importância de falar de temas que são comuns, mas elas não são a nossa mensagem. Todas as épocas, meus irmãos, tiveram temas quentes de discussão. E parece que passa ano, eles mudam apenas a roupagem, mas eles voltam à tona. E são temas importantes. Até mesmo a questão da igualdade social, justiça social. Se você tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical, nós estudamos o profeta Amós no domingo passado, ontem, com o professor Carlos, com o professor pastor Carlos, que eu sei que ele está nos ouvindo. E, enfim, e ele falou, inclusive, a questão de igualdade social era algo importante na lei do Senhor. Okay? Então, não é um tema, quando eu falo periférico, eu não estou dando uma atenção, desmerecendo a atenção a esses assuntos. Mas existe algo que não pode nunca sair do nosso púlpito, que nos faz igreja, que é a verdade do Evangelho. Então, converse sobre isso, tá bom? Terceira pergunta. Essa daqui é para aguçar a sua imaginação mórbida, tá bom? Olha aqui. Como que você acha que vai estar a Igreja Batista Maranata daqui 20 anos se renunciarmos à proclamação do Evangelho? Olha só que coisa. Como é que vai estar a nossa igreja daqui 20 anos se renunciarmos à proclamação do Evangelho? Pense como será o culto. Até coloquei entre aspas aqui, né? Esse ajuntamento de pessoas. Como é que vai ser esse ajuntamento? Pense como é que vai ser as reuniões de jovens e adolescentes, se o Evangelho não é mais central. Pense no ministério infantil. Imagine como será a próxima geração sem a pregação do Evangelho. Então, é um exercício para você pensar onde o Evangelho vai ocupando espaço em cada canto da nossa igreja. Agora, tire o ministério do Evangelho, imagine o que vai acontecer com a igreja. Imagine o que acontece quando tudo que as pessoas escutam são discursos moralistas, onde tudo que elas escutam são discursos de libertinagem. Onde vai parar a igreja? Faça esse exercício, tá bom? Obviamente, ela é um subproduto aí da pergunta 2, né? Pergunta 4. Qual é o seu papel na tarefa de defender o Evangelho? Porque uma das coisas que nós batemos ontem, inclusive, pelo menos eu gostaria de fazer esse ponto com os irmãos, é de que a defesa do Evangelho não é uma responsabilidade sola, né? Sozinha dos pastores. A defesa do Evangelho é uma responsabilidade da igreja. Qual é o seu papel na defesa do Evangelho? De que maneira que você pode contribuir onde você está, no exercício do seu dom, nos relacionamentos que você tem, com as pessoas que você interage, dentro e fora da igreja, na defesa do Evangelho. Tente encontrar maneiras práticas em que nós podemos crescer como igreja para defender a verdade. Imagine que você está interagindo com um grupo e alguém solta algo muito estranho, diferente daquilo que as Escrituras dizem. Qual vai ser a sua postura? Ok? Eu até tinha colocado uma pergunta, acabei tirando, mas a gente mencionou isso ontem, na vida de Himeneu, 2 Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 26. Depois você dá uma olhada e veja o que aconteceu com Himeneu, quando ele comprometeu a verdade, passou a viver uma vida de iniquidade. Ao invés de seguir a justiça, a paz, a bondade, ele começa a seguir as paixões da mocidade. E o que cabia a Himeneu era arrependimento, porque ele estava debaixo da influência satânica. Ok? E aí, preste atenção, inclusive nessa passagem que eu acabei de mencionar, 2 Timóteo 2, de 16 a 26, o que Paulo fala para Timóteo como ele deveria agir. Porque não é se descabelar quando você ouve alguma coisa diferente da verdade do Evangelho, mas com mansidão, com firmeza, seguir exercendo o seu papel. Tá bom? Então, essa é a quarta pergunta. Qual o seu papel na tarefa de defender o Evangelho? E quinta pergunta. Por que é importante mantermos o processo de disciplina bíblica? Nossa igreja, ao longo de toda a sua história, da sua longa história,
tem buscado ou exercitar a disciplina bíblica. Meus irmãos, a palavra de Deus prescreve isso. Mateus capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5, Gálatas capítulo 6, 2 Tessalonicenses 2, 14 e 15. Nós vemos, inclusive, um pouco em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, qual a importância, além de obedecer a Deus, qual a importância de mantermos esse processo. E quais são algumas dificuldades que encontramos em aplicá-la. Tá bom? Quais são algumas dificuldades que nós encontramos em aplicar o processo de disciplina bíblica? Agora, note, processo, tá bom? Processo de disciplina bíblica. Não associe disciplina com excomungar alguém, tirar do rol de membros alguém. Isso aí é o último passo. Há todo um processo que nós vamos... Recentemente nós passamos em Mateus capítulo 18, nós vimos os passos com um pouco mais de detalhes, né? Então, para e pensa, né, a importância desse processo e por que é difícil nós aplicarmos esses processos. Tá bom? Então, essas são as 5 perguntas para você digerir bem o sermão que nós ouvimos ontem, a mensagem que nós ouvimos ontem, e crescemos na aplicação da palavra de Deus. O guia termina com avisos importantes que eu quero reforçar aqui com você. Lembrando que se você tiver alguma pergunta referente a ontem ou ao próprio guia, coloca aqui para nós, tá bom? A gente pode conversar um pouquinho. Se não, nós vamos orar para encerrar esse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Avisos, irmãos. As inscrições para o culto presencial já estão abertas. Já estão abertas. Elas ficam abertas até quinta-feira, às 11h59. Então, entre no site da igreja, ibmaranata.org.br, rola só um pouquinho e você já vai encontrar ali um link para você fazer as inscrições. As inscrições, elas são individuais. Então, para cada pessoa que vai estar no culto, de 8 anos para cima, lógico, nós estamos recomendando ainda que os grupos de risco não frequentem. O Felipe já fez uma pergunta, já vou responder a pergunta do Felipe, tá bom? Então você faz a inscrição, tá bom? Então, por exemplo, se eu for escrever a mim e o meu filho, a gente vai colocar quantas pessoas? 2, tanto na minha inscrição quanto na dele. Então, é importante que você faça isso para o nosso planejamento do layout, tá? Então, leia com atenção os termos de aceite, as observações e recomendações. Nós estamos buscando voltar às nossas atividades presenciais dentro das recomendações das nossas autoridades municipais, tá bom? Prepare-se para a mensagem do próximo domingo. Depois do agrupe, é hora de se concentrar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. E acompanhe a nossa escola bíblica dominical, tanto em Romanos quanto nos profetas menores, tá bom? Então, siga aí a nossa programação, aquilo que nós estamos trazendo para os irmãos, para a nossa edificação, e vamos que vamos, e vamos crescendo juntos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Tem aqui a pergunta do Felipe, né? Foi o Gu que preparou o guia e as perguntas. Irmãos, o Gustavo já tem nos servido dessa forma, já por algumas semanas, acho que já é até seguro dizer alguns meses, aquele que tem feito o guia. Eu comecei fazendo esse guia, logo ele assumiu essa responsabilidade, nos dando essa assistência, e tem feito com excelência já nas últimas semanas, últimos meses, né? Porém, sábado o Gu casou. O Gu casou com a Amanda. E eles estão desligados da nossa realidade, vamos colocar dessa forma. Estão em lua de mel. Então, dessa vez, para o seu desespero aí, Felipe, quem fez o guia fui eu, por isso que as perguntas estão confusas. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco nessa live, tá bom? Enfim, irmãos, mais alguma pergunta? Não só sobre talvez essa passagem, mas sobre a nossa série como um todo, ou o andamento das nossas atividades na igreja. Nós fizemos um teste no domingo, né, com a captação do som ambiente. Algumas pessoas já deram suas opiniões, né, suas impressões, principalmente, obviamente, né, principalmente o pessoal de casa. Então, se você tem aí alguma consideração sobre a qualidade do som da transmissão, que a gente fez a captação do som ambiente, para você ouvir um pouco a congregação cantar, né? Você pode colocar aqui. Nós vamos ter uma reunião em breve, em alguns instantes, para reavaliar a transmissão. Então,
você, por favor, né, faça a sua consideração. Alguma outra pergunta? Se não tiver pergunta, nós estamos quase encerrando esse nosso tempo aqui, né? Espero principalmente que tenha sido útil para os líderes de agrupe, né? Dani, entendi o porquê de uma live para explicar o material, né? Não só porque as perguntas fui eu que elaborei, e eu tenho essa tendência, essa incrível habilidade de fazer perguntas mais confusas, né? Mas também, quem sabe, não vira uma prática, né? Porque a gente pode aproveitar esse tempo para esclarecer as perguntas, o objetivo das discussões, até para facilitar o agrupe, né? E a gente não se perder, às vezes, em pontos isolados, mas extrair as mesmas coisas e crescer como igreja, tá bom? Já vi aqui o feedback da Andréia também, né? Estudando bastante, louvor excelente, que bom que a transmissão foi boa. Thalita. Thalita, eu pensei a mesma coisa que a Dani, né? A Thalita é descolada, né? Se teve alguém que sofreu debaixo das minhas perguntas, foi a Thalita lá no nosso grupo, quando eu resolvi fazer um guia de estudo num livro, né? E as minhas perguntas eram cabulosas, né? Mas, enfim. Boa noite, dona Nália. Bom vê-la aqui também. E, enfim, irmãos, se não tiver mais nenhuma pergunta, aqui nós vamos nos despedir, então. Eu vou orar. Eu espero que você tenha um excelente agrupe essa semana e que essa série continue sendo uma bênção para você, moldando a nossa forma de pensar a igreja, se portar dentro da igreja. Nós sempre teremos o que crescer, teremos o que mudar, né? Em particular, na semana que vem, nós vamos falar sobre oração, meus irmãos. Talvez seja apropriado nós fazermos uma confissão pública de como nós precisamos crescer em oração, tá bom? Não só como uma atividade individual, mas como igreja, né? De enfatizarmos reuniões de orações, né? E cultivarmos isso que é a vontade de Deus para a nossa igreja, tá? Maria do Carmo. Maria do Carmo fez um comentário interessante aqui, ó. Para mim fez muita diferença ter captado o som do ambiente no louvor. O som esteve muito bom o tempo todo. Legal, muito bom, né? Ouvir os irmãos cantando, excelente, né? O Edu fala ovelha. Colocou uma ovelhinha aí falando alguma coisa. Olha que legal o comentário do Edu. Tá bom, irmãos? Então é isso, vamos orar. E aí nós encerramos o tempo de hoje, então. Amanhã cedo nós temos devocional às 9, palavra pastoral às 7h30, e assim seguimos, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a tarefa que nos foi confiada também nos foi dada com a capacidade de executá-la. Defender o Evangelho, ó Deus, é o que cabe a nós como igreja, e nós te louvamos porque o Senhor é quem nos dá também a capacidade. Eu peço a Deus que cada membro da nossa igreja, cada um que nos ouve hoje, cresça num conhecimento prático de quem o Senhor é, cresça para amar o Senhor, cresça para amar, ó Deus, a verdade da tua palavra, que nos santifica, que é a verdade. Eu peço isso, ó Deus, porque entendemos que essa é a tua vontade, e que quando oramos a tua vontade, o Senhor nos atende. Abre o nosso entendimento, Deus, para reconhecermos a importância da oração e como podemos e devemos crescer nessa direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma boa noite. Nos vemos. Até mais.